Nós estamos numa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, e quando eu estava orando e buscando a Deus uma palavra para ministrar aqui nessa noite, eu relutando muito com o tema que estava vindo no meu coração. Gente, por que eu escolhi o Sermão do Monte? Mas eu acredito que nada é em vão, nada é à toa. Eu quero falar para você que está nos assistindo pela internet, pela transmissão, né? Eu acredito também que você não acessou esse canal em vão ou à toa. Se você está nos assistindo de casa, ou de hospital, ou de algum outro lugar do trabalho, né? Fique com a gente até o final. Se você está em Natal, ou está em outro estado, ou em outro país, coloque aí o lugar que você está. Tá? Quero liberar essa palavra aqui também sobre a sua vida. Você está pronto? Está pronto, amém? Sermão do Monte é uma das mensagens de Jesus mais completa, mais conhecida e talvez a mais impactante. Ela não se resume às bem-aventuranças do capítulo 5, ela se estende ao capítulo 6 e ao capítulo 7. Nessa mensagem, Jesus ele inicia falando sobre bem-aventurados, ou felizes, ou abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus ele inicia o Sermão do Monte com essa lista de bênçãos. Bem-aventurados, felizes. E ele continua sua mensagem dizendo para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para que vai prestar, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se acende uma luz e coloca debaixo de uma mesa, de algo parecido com esse objeto. Não, você acende uma luz e coloca numa candeia, você leva a luz para um lugar alto de uma sala, para que ela possa iluminar o ambiente, para que as obras sejam vistas pelos homens e os homens glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Jesus está falando sobre isso. Jesus ele começa falando sobre justiça. Jesus ele fala sobre a oferta, né? Jesus fala para não apenas amar os nossos inimigos, mas para também abençoar aqueles que nos amaldiçoam e fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Imagina Jesus falando para os seus discípulos e os discípulos pensando exatamente aquilo que você pensa quando lê isso. Como é que eu vou orar, Jesus, pelos meus inimigos? Como é que eu vou abençoar aquele tipo de gente que me amaldiçoa? Como é que eu vou orar para aquelas pessoas que me perseguem? Como eu vou fazer isso? Sermão do Monte, Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Jesus fala sobre acumular riquezas, onde você deve acumular as riquezas, não na terra, onde os ladrões minam e roubam, a traça corrói, destrói, mas devemos acumular as nossas riquezas, os nossos tesouros no céu, onde os ladrões não minam, não roubam, onde a traça e a ferrugem não corrói e não destrói. Jesus ele ensina sobre o jejum. Jesus ele ensina sobre a oração tão conhecida, a oração do Pai Nosso, Sermão do Monte, tanta coisa para se ministrar. Jesus ele ensina sobre os dois senhores. Você não pode servir a Deus e servir a Mamon. Você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Não adianta. Para onde inclinar o seu coração, você vai favorecer um lado e desfavorecer o outro lado. Jesus está ensinando para os seus discípulos: não tem como se agradar os dois lados.
Você não consegue servir a dois senhores. Jesus fala sobre as preocupações naturais da nossa vida, o comer, o beber, o vestir. Ele fala sobre aquilo que rouba as nossas prioridades. A nossa prioridade, Jesus ensina, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras preocupações que afligem a mente humana, elas nos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir, tudo isso será acrescentado. Mas como pastor da igreja, eu não poderia omitir nenhuma parte, nenhum outro pastor poderia falar ou teria tranquilidade em ministrar sobre o tema final do Sermão do Monte. Jesus parece que vai apertando a mensagem, ele parece que vai estreitando o caminho, Jesus parece que vai apertando mais a corda. Ele começa com uma lista de bem-aventuranças, depois ele começa a falar as características dos discípulos, daqueles que seguem o Evangelho. Daqui a pouco ele começa a falar sobre abençoar aquele que te maldiz, orar por aquele que está perseguindo você, e o negócio parece que vai ficando mais difícil, mais complicado, vai apertando. Jesus parece que vai estreitando o caminho. Ele começa a dizer, você não pode servir a Deus e as riquezas, na hora de orar você deve orar assim, jejuar você deve fazer desse jeito. E no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7, Jesus ele vem com um outro tema, com uma outra temática. Eu vou pedir para você abrir Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Quem encontrou pode dizer um amém? Amém. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelo seu fruto vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os
escribas. O tema da minha mensagem nessa noite é: cuidado, a porta ainda é estreita. Fale para esse irmão do seu lado aí, não sei se você vai repetir isso muitas vezes nessa noite, mas fale para ele ou para ela aí: cuidado, meu irmão, porque a porta ainda é estreita. Um alerta que Jesus dá para os seus discípulos e para os seus seguidores e para a multidão que está ouvindo a sua mensagem. Jesus, ele começa o texto do Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças, sobre as características daquele que segue a Cristo, a palavra de Deus, mas no finalzinho da sua mensagem, Jesus, ele começa a apertar o seu discurso e ele começa a falar e a alertar as pessoas: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Jesus está alertando aos seus ouvintes que é muito fácil se perder pelo caminho. É muito fácil escolher o caminho errado, é muito fácil entrar pela porta errada. E Jesus vai dizer que são muitos os que entram por ela. Por isso, cuidado, porque a porta ainda é estreita. O primeiro alerta que Jesus dá para os seus ouvintes é: cuidado com a porta larga e com o caminho espaçoso. Cuidado, porque são muitos os que entram por essa porta. Cuidado, só porque todos fazem alguma coisa não quer dizer que todos estão fazendo o que é certo. Se o seu evangelho é um evangelho de facilidades, pode ser que você tenha escolhido o caminho errado, porque se o seu cristianismo não está fazendo você sacrificar nada, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Jesus está alertando aos seus discípulos, o mesmo Jesus que alerta que fala sobre as bem-aventuranças, o mesmo Jesus que alerta sobre a porta estreita e a porta larga, é o mesmo Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24, que vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mesmo evangelho, o mesmo cristianismo que Paulo vai pregar e vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Paulo está dizendo para Timóteo, o velho apóstolo Paulo, agora já em final de vida, ele está dizendo: a vida cristã é um combate, eu combati um combate. Se tem pregado por aí fora que a vida cristã é fácil, é light, é tranquilo, existe alguma coisa errada com esse cristianismo, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus alertando os seus discípulos: cuidado, entrem pela porta. O primeiro alerta que Jesus vai dar é sobre as escolhas da vida. Escolha a porta certa, escolha o caminho certo. E aí Jesus vai continuar a sua palavra dizendo: cuidado com os falsos profetas. Em segundo lugar, cuidado com os falsos profetas, guardai-vos dos falsos profetas. Se afasta, mantenham-se afastados deles. Se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Falsos profetas, aqueles que guiam o povo. Aqueles que guiam o povo. Como é que eles são, pastor? Eles se assemelham a pessoas corretas. Ninguém consegue suspeitar que são fraudulentos. É a sutileza deles que realmente constitui o perigo. Fique atento, fique alerta. Ele é gentil, ele é agradável, ele é prestativo, ele gosta de ajudar, ele parece até um bom crente, também parece dizer as coisas certas, seu ensinamento é equilibrado, fala acerca de Deus, fala sobre Jesus, fala sobre a cruz, enfatiza sobre o amor de Deus. A única coisa que falta em seu ensinamento é: a porta é estreita e o caminho é apertado. Prega sobre o amor, prega sobre a cruz,
prega sobre graça, prega sobre o favor imerecido de Deus, mas não prega sobre justiça, juízo, a ira de Deus, buscar a santidade. Não pregam sobre a porta estreita, o caminho apertado. É bem verdade que às vezes nós nos prendemos apenas aos ensinamentos errados. A gente quer identificar o herege, a gente quer identificar a mensagem fraudulenta, mas muitas vezes Jesus está dizendo que os falsos mestres, os falsos profetas, eles não pregam uma mensagem errada, eles simplesmente, justamente, é aquele pregador, aquele mensageiro que não enfatiza as coisas certas. Eles omitem, eles escondem. Falam sobre amor, falam sobre graça, falam sobre o favor de Deus, mas não falam sobre a justiça, mas não falam sobre o juízo, mas não falam sobre a verdade, não falam que justiça e juízo são a base do trono de Deus. O falso profeta é aquele que não inclui a ideia da porta estreita e o caminho apertado. Ele quer agradar a todos, ele é agradável a todos, a sua mensagem é suave. A sua mensagem é consoladora, ela é confortadora. Ninguém reclama com ele da mensagem dele, ninguém acha ruim da mensagem dele. A mensagem dele alisa o nosso ego, a mensagem dele conforta o nosso coração. A mensagem dele muitas vezes passa a mão nos nossos erros, passa a mão na nossa cabeça quando estamos errados. Não é bem assim, Jesus, não é bem isso que a palavra de Deus quer dizer. Jesus está alertando aos seus discípulos no Sermão do Monte: cuidado com os falsos profetas. Eles nunca ensinam sobre santidade, sobre retidão, sobre justiça. Eles só enfatizam um lado: o amor, a graça. O amor, a graça, o amor, a graça. Ocultar a verdade é tão condenável como proclamar uma heresia. Vou falar de novo. Ocultar a verdade do Evangelho é tão condenável como pregar uma heresia. Se omite a verdade. Eles não acreditam na realidade do pecado, ou sugerem que o pecado não é tão grave assim. Ora, eles não mencionam o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles não vão repetir o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 5, que estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Como é que se identifica um falso profeta, um falso mestre? Jesus vai dizer: pelo fruto, pelo resultado da vida deles. Pelo fruto os conhecereis. Não é pelo tamanho da árvore, não é pela beleza das suas flores ou folhas, não é pela robustez do seu tronco, não é pela sombra que ela produz. Como é que se identifica uma árvore assim? Pelo seu fruto. Que a árvore boa só produz bons frutos, e a árvore má, ela só produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos e a árvore má produzir bons frutos, não pode. E a gente que compra as coisas no mercado, como é que a gente descobre que o negócio é bom ou é ruim? Só quando a gente ou experimenta no mercado ou leva para casa. Se você experimenta no mercado, tu sabe que está errado. Mas pastor, é só uma uvinha que eu pego só para ver se está doce. Como é que sabe se o fruto está bom ou se está ruim? Presta atenção, porque Jesus não disse que o fruto podre, não. Ele não falou do estragado, não. Porque o estragado você identifica. Quando você vê uma laranja estragada, você identifica. Quando você vê uma fruta estragada, um morango estragado, você identifica. Mas como saber se aquela fruta está boa ou se está ruim? Só experimentando, só comprando e levando para casa.
Que aí quando você parte a laranja, vê que ela está toda seca, bagacenta por dentro, não dá para fazer um suco bom. É ou não é verdade? Tem umas estratégias de dona de casa, eu sei, pastor, se a casca estiver lisinha, sem aqueles furinhos que tem, se a casca estiver fininha, lisinha, então ela está boa para fazer um suco. Eu sei disso tudo. Jesus está dizendo que é pelos frutos que nós vamos conhecer, não é pela aparência, não é pela performance, não é pelo tamanho da árvore, não é pela cor das suas folhas, é pelo resultado da vida de cada um desses homens. Jesus alerta: cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que ocultam a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é bem-aventurança sim, é a luz do mundo sim, é o sal da terra sim, mas as escolhas da vida têm que te conduzir a uma porta estreita e a um caminho apertado, e não a porta larga e o caminho espaçoso. A mensagem do Evangelho precisa ser completa, não fracionada, não em partes. E é isso que Jesus está destacando para os seus ouvintes, para os seus discípulos. Jesus, ele continua dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Em terceiro lugar, Jesus está alertando: cuidado com a falsa espiritualidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? É muito fácil aprender um vocabulário religioso, é muito fácil memorizar versículos bíblicos, é muito fácil memorizar canções de louvor e adoração a Deus e ainda assim não obedecer a Deus. É muito fácil usar terminologias cristãs: e aí varão, e aí varoa, tudo na bênção, tudo na paz, só vitória, eita glória, estou passando no vale, estou passando na prova, mas a gente vai dando glória a Deus. É muito fácil decorar jargões cristãos, é muito fácil memorizar versículos bíblicos, principalmente aquele onde nós somos abençoados: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. É muito fácil usar terminologias bíblicas e cristãs, mas ainda assim estar desagradando a Deus. É o que Jesus está alertando para os seus discípulos. É o que Jesus está alertando no Sermão do Monte. Você pode usar a palavra de Deus e ainda assim não praticar a palavra de Deus. Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quarto lugar aqui que Jesus está alertando aos seus discípulos: cuidado com o ativismo religioso. Muitas vezes as pessoas se utilizam do ativismo religioso para fugir de algo. E o pior é quando é para fugir da própria casa que ela vive. Se enfiam em atividades dentro da igreja, se enfiam em compromissos da igreja, em responsabilidades da igreja, para fugir de um ambiente onde ele deveria transformar aquele ambiente. Eu sabia que não ia ter glória a Deus hoje, mas vamos assim mesmo até o final, aleluia. Jesus antes estava alertando para os falsos profetas, agora Jesus está alertando para uma classe geral de pessoas que diz: Senhor, Senhor. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome. Cuidado com esse tipo de pessoa, o do ativismo religioso. Eles vão sofrer de autodecepção, porque Jesus vai virar para eles e vai dizer assim: apartai-vos de mim, afastem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. Como assim? Eu expulsei demônio no teu nome. Como assim? Nós fizemos maravilhas no teu nome. Como assim? Nós profetizamos em teu nome. Para longe de mim, porque eu nunca tive contato sequer com vocês. Cuidado com o ativismo religioso, porque você pode estar vindo para a igreja
e mesmo assim não estar tendo intimidade com o Deus da igreja. Você pode estar servindo na igreja e mesmo assim não ter intimidade com o Deus da igreja. Você pode estar mexendo na mesa de som, você pode estar em pé em alguma dessas colunas, você pode estar na recepção, você pode estar em cima do altar, tocando, cantando, pregando, você pode estar envolvido em atividades da igreja e mesmo assim não ter intimidade com o Deus da igreja. Cuidado! Afastem-se de mim. Afastem-se de mim. Eu nunca conheci vocês. Jesus vai dizer para esse tipo de pessoas. Quando a gente se envolve tanto nas atividades, a gente se envolve tanto nas atividades da igreja, que muitas vezes nós esquecemos que estamos aqui para servir a Deus. Se você fica na porta, se você fica no som, se você fica no teclado, se você fica com o microfone, se você fica em pé em uma dessas colunas, se você fica no departamento infantil, se você fica na cantina, se você fica na garagem, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a atividade corriqueira da igreja. Terça-feira, quinta-feira, é domingo de manhã, é sábado de jovem, é sexta de interligado, é reunião de oração. Muitas vezes estamos tão envolvidos nas atividades que esquecemos que só estamos aqui para servir a Deus. E a autofrustração, a autodecepção vai ser grande naquele dia, porque Jesus vai dizer: se afastem de mim. Se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. Afastem-se de mim, porque nós nunca tivemos contato, nós nunca tivemos intimidade, eu não conheço vocês. Vocês praticam a iniquidade. Jesus está falando para os seus ouvintes que essa classe de pessoas, o que chama a atenção dele não é o que você faz publicamente, mas aquilo que você faz secretamente. Jesus destaca aqui que não é aquilo que você faz quando você aparece, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Não é quando você ora e alguém é curado, não é quando você ora e alguém é liberto, não é quando você ora e acontece maravilhas, não. É quando você está sozinho na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. É lá que você vai ser medido se você está sendo justo ou se você está praticando a iniquidade. Afastem-se de mim. Eu nunca vos conheci, vocês que praticam o mal. É possível estar envolvido em atividades religiosas, estar em desobediência a Deus. Se um dia eu chamar a atenção de alguém aqui, não estou chamando a sua atenção para menosprezar você ou envergonhar você. Chama a sua atenção para você cair em si e ver como está a sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Não, pastor, eu estou na igreja terça, eu estou na igreja quinta, eu estou na igreja sexta, eu estou na igreja sábado, estou na igreja domingo de manhã, estou na igreja domingo à noite, estou na tarde com Deus, na manhã com Deus, na consagração, na vigília, eu estou na igreja. Esquece estar na igreja. Sua vida com Deus, como é que está? É possível estar envolvidos em atividades religiosas e estar em desobediência a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para esse tipo de pessoa aqui? Sua espiritualidade não tem valor nenhum quando o seu caráter é corrompido. Sua espiritualidade não tem valor nenhum quando o seu caráter está corrompido. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não, mas eu profetizei em teu nome. Não te conheço. Não, mas eu orei e as pessoas foram curadas. Não te conheço. Nós fizemos maravilha. Não te conheço. Você pratica iniquidade. Nós não temos relacionamento nenhum. Sua espiritualidade não tem valor nenhum quando o seu caráter está corrompido.
A parte mais fácil é Deus salvar o homem. A parte mais complicada é o homem permitir Deus trabalhar no coração dele, transformar ele. Você lembra do povo lá do Egito? A parte mais fácil foi Deus tirar eles do Egito, abrir o mar para o povo passar. A parte mais fácil foi Deus mandar o maná de manhã e de tarde. A parte mais fácil para Deus foi Deus transformar a água amarga em água doce, fazer sair água da rocha. O que era impossível para o homem, para Deus é a parte mais fácil. Mais complicado foi Deus tirar o Egito de dentro daquele povo. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vocês praticam a iniquidade. Cuidado com o ativismo religioso. Ele pode roubar a pureza da sua espiritualidade. O ativismo religioso, ele pode roubar o seu desejo íntegro de servir a Deus. Muitas vezes a gente começa até com prazer e com zelo de servir a Deus. Você começa a tocar, você começa a cantar, você começa a servir, você começa a operar uma mesa de som, você começa a trabalhar e a se envolver com o coração zeloso, com paixão pela obra, mas daqui a pouco o ativismo, a rotina, vai roubando a pureza do seu coração. Daqui a pouco você vem mecanicamente, você faz as coisas mecanicamente, faz porque está recebendo alguma coisa, faz porque, afinal de contas, você está na escala. Cuidado com o ativismo religioso, ele pode roubar a pureza do seu serviço a Deus. Em quinto e último lugar, o que Jesus vai alertar para os seus ouvintes? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Jesus está alertando aos seus ouvintes sobre o falso construtor. São duas casas, são dois construtores, são dois terrenos diferentes, mas uma mesma tempestade, uma mesma ação, a mesma chuva, o mesmo vento, o mesmo rio que vai assombrar, que vai assolar uma casa, é a mesma chuva, é o mesmo vento, é o mesmo rio que vai assolar a outra casa. E o que vai revelar a habilidade do construtor é se ele fundou, se ele firmou a sua casa praticando a palavra de Deus. Ele vai dizer, é a prática da palavra que vai determinar se você edificou a sua casa na rocha ou na areia. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Não adianta ouvir sobre o amor e não amar. Não adianta ouvir sobre o perdão e não perdoar. Não adianta ouvir sobre a justiça e ser injusto. Não adianta ouvir sobre misericórdia e não ser misericordioso. Não adianta ouvir sobre pacificadores e promover a guerra. Não adianta ouvir a palavra de Deus e não permitir que ela transforme você. É a prática da palavra. É você ouvir e colocar em prática. Não é ouvir, entrar por um lado e sair pelo outro. É a prática da palavra que vai determinar se a sua casa vai permanecer de pé quando vier o dia mau. Por isso que muitas pessoas, quando entram no evangelho, no primeiro vento, na primeira tempestade, elas já desistem, já abandonam o caminho. Por quê? Porque achavam que o evangelho era só a parte das bem-aventuranças. Não, tem a porta estreita e o caminho apertado também. É através da prática da palavra
é quando vem a chuva, é quando vem a tempestade, é quando descem os rios, é quando a guerra se estabelece na sua vida, que você precisa estar firmado na palavra de Deus, através da prática da palavra. João no capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer: quem pratica a verdade se aproxima da luz. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, praticantes da palavra e não somente ouvintes. 1 João capítulo 5, versículo 2, João vai dizer: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, aí sim você está firmando a sua casa sobre a rocha. Pode descer a chuva, pode correr os rios, pode soprar o vento, pode se levantar o inferno contra a minha casa, mas ela vai permanecer de pé, porque ela está firmada sobre a rocha e não sobre a areia. Oh, aleluia! Jesus está dizendo: não é quando o dia está ensolarado que você identifica o bom construtor. Não é quando as coisas estão indo de vento e popa, quando você identifica o bom construtor. Não é quando o mar está calmo, o céu está azul, que você identifica o bom marinheiro. É quando sopra o vento, quando vem a tempestade, que você vai identificar se você construiu a sua casa na areia ou se você firmou a sua casa sobre a rocha. Eu sei que existem irmãos aqui nessa noite que já passaram um bocado nesses anos atrás aí, já sofreram um bocado, já sofreram apertos e perseguições, mas a sua casa está de pé até hoje, porque você edificou a sua casa na palavra de Deus. Jesus está alertando aos seus ouvintes no Sermão do Monte: cuidado, cuidado, como encontrar a porta estreita. Porque Jesus aqui no início ele vai dizer: são poucos os que encontram, muitos vão pelo caminho largo, mas a porta estreita, o caminho apertado que conduz para a vida, são poucos os que encontram. Porque Jesus usa esse termo? Porque anteriormente ele vai dizer: quando você quer alguma coisa, o que você faz? Você pede. Quem pede, quem bate, e quem busca, são poucos os que encontram. Sabe por quê? Porque buscamos somente os nossos prazeres, buscamos somente as nossas necessidades, nos preocupamos somente com os anseios da nossa vida, do nosso dia a dia. Esquecemos de buscar as coisas espirituais, aquilo que Jesus vai dizer no capítulo 6, versículo 32, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem as coisas espirituais, busquem a porta estreita, porque muitos são que entram pela porta larga e caminho espaçoso.